Bom, pessoal, então vamos trazer aqui para nosso calendário, né? O dia da semana, ou qual o valor da semana aqui, enfim. Então, para isso, mesma coisa, né? Vamos continuar a fórmula, então, vírgula. Dou uma quebra de linha aqui só para eu saber, né? Vai ficar mais fácil de visualizar. E aí aqui, eu já copiei aqui a fórmula que já estava na outra, para não ter que refazer. Então ele chama aqui, ó, de semana ano, né? Semana do ano. E aí ele traz essa função aqui, né? Igual, mesma coisa aqui do day, do year, do month. Mas aqui ele traz o week, não. É o número da semana. Então, mesma coisa, né? Do date. E aqui, ó. Date. Eu dou vírgula aqui. Ele pede para retornar quantos, o número, né? Então, eu vou colocar 2. Deixar do jeito que estava mesmo dele. E aí eu tiro aqui a vírgula. Falo o dele porque esse calendário aqui não foi eu que fiz, tá? O outro lá foi o pessoal de outro país aí. Não foi eu que fiz no Dax. Mas lá também tem muita coisa que eu não uso aqui, então, enfim. Vamos fazendo aqui o nosso mesmo, tá? Adaptando aqui para o nosso cenário. E é o que a gente vai fazer também para vocês, no caso aí, né? Aprender aqui e trazer para o cenário de vocês. Então vamos aqui. Então já tem a semana, eu vou tentar trocar. Então esse trend line aqui, que tá date, eu vou colocar não apareceu aqui, vamos lá ver. Acho que eu não dei o enter. E tirar isso aqui, não tem necessidade. Calendário. Agora apareceu. Então agora eu vou colocar ele aqui nessa linha aqui. Vou colocar não resumir de novo. E aí ele aparece aqui. Faz um pouquinho mais de sentido, né? Uma dessas semanas desse mês. O número da semana aqui não fica muito lógico, né? Ele vai dar os números de todas as semanas, enfim. Mas eu tenho aqui dessas semanas aqui desse mês, ele teve esse desenvolvimento aqui. Então, isso aqui não precisa ficar tão grande, né? Posso deixar aqui, acho que tá bom. E eu vou fazer o outro card aqui. E o outro seria, vamos ver, o quantidade de vendas. Quantidade de vendas, eu vou copiar esse card aqui. Vou colocar ele aqui do lado, mesmo tamanho, né? Então eu vou já alterar o título, então quantidade de vendas. Muita gente pode se perguntar, né? Por que que vai começar a aprender e já fazer um negócio em espanhol? E essa é a ideia mesmo, pessoal. Quando você trabalha com análise, você tem que fazer as coisas conforme o seu cliente, né? Então, se o que acontece normalmente, né? É tudo em inglês. Então, mas eu só falo português. Aí você tem que fazer. Se você não souber, coloca lá no tradutor. E, e não vai interferir, né? O dado é sempre o dado. Se você não souber do idioma, por exemplo,
Aí é tradutor, pergunta para alguém, enfim. Você precisa entender o dado, né? E, e analisar, né? Analisar é o ponto principal aqui de tudo, né? Não é entender 100% Power BI, acho que 100% ninguém vai entender mesmo. Mas não é você ser o melhor cara do Power BI, o melhor cara de DAX, o melhor cara de M, né, que é a linguagem do Power Query. É justamente você ter a habilidade de analisar dados, de entender, né, conseguir passar aqui para o seu cliente o que ele precisar. Então, não liguem aqui para o espanhol, tá? Mas como está tudo em espanhol, vou manter aqui. Então tá, fecha parênteses e vamos lá trazer aqui a quantidade de vendas. A quantidade de vendas, a gente vai usar uma outra função aqui, e é o distinct, né? Que eu já vi lá numa aula lá no Power Query, quando eu fiz remover duplicados, né? Então por trás ali o M, né? Que é a linguagem de programação lá do Power Query, ele faz um distinct, né? Mas aqui a gente vai fazer um distinct no DAX. Então, nova medida. Vamos colocar aqui quantidade ventas. E vai ser igual. Ó, distinct, quando você começa a escrever, ele já vai dando as opções. Ó, distinct count no blank, distinct count e distinct. No caso aqui a gente vai usar o distinct count. A maior diferença aqui, pessoal, se eu usar só um count, ele vai trazer tudo, né? Vamos usar um count aqui só para a gente ver a diferença. Vou trazer aqui um count para contar a minha coluna documentos. Documentos seria tipo o número da nota fiscal, por exemplo, alguma coisa assim. Então cada linha é um documento, né? Então eu sei que essa linha ela não está se repetindo, então eu vou vir aqui e contar documentos. Se eu tiver alguma dúvida e eu quiser saber o total de linhas da tabela, tem uma outra função que é o count rows, né? Eu vou contar o total de linhas da tabela. Mas nesse caso aqui vamos usar nossa chave aqui que a gente já sabe que está certo. Então eu vou colocar aqui essa quantidade de vendas. E ele vai dar 1941. Sempre coloco o separador de milhar aqui. Tá muito feio isso aí, né? Então, 1941. Se eu jogar aqui um distinct count, nesse caso ele vai dar 1941 também. Por quê? Justamente porque foi o que eu disse, né? Esse dado em si, ele não tem repetição, né? Então, ele vai dar o mesmo valor justamente porque ele não tem. Mas se tivesse por exemplo, alguma nota fiscal que está duplicada lá o número, o distinct traria 1941 e o count 1942. Né? Então, sempre tomar cuidado se a gente está querendo ver a quantidade mesmo, então a gente dá um distinct, né? Porque se tiver duas ou mais vezes esse campo, o distinct vai trazer uma só. Então tá lá 1941, e esse card está pronto. E a gente vai para o outro card. Agora esse outro é coisa de negócio também, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, para a gente não ficar perdido. O que acontece? Aqui, apesar de eu colocar lá ter colocado aqui como vendas total de vendas, né? Para eles lá, esse é o total líquido, né? E aí eles têm um outro valor, e esse sim seria o total, né, na visão deles,
que é o vendas brutas, né? Que aí é o valor mais o imposto que eles pagam lá, né? Que no caso, nesse caso aqui era 12%. Então, como que eu vou calcular aqui esse imposto, né? Então, o 12%, para eu tirar 12% daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar outra medida, nova medida. Vou colocar total bruto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu venda total, né? Meu total de vendas. Desculpa. O meu total de vendas vezes 1,12. No caso aqui é 0,12. Eu não aceita a vírgula aqui. Então, só para vocês entenderem, né? O 12 seria os 12%. Quando eu trabalho aqui, não é tanto Power BI, é mais matemática, tá? Mas se eu vim aqui na calculadora e eu quero saber quanto que é 12% do 10,15 aqui no caso, 10,15 vezes. Isso aqui dá para fazer a porcentagem 12. Ó, vou clicar aqui na porcentagem e o que ele vai fazer é transformar o meu 12 em 0,12, né? E aí eu posso dar o igual aqui, ó. Então 12% em cima de 10 e 15 é 1.218. 10.000, né? 150 no caso. 10.150 é 1.218. Para eu calcular o meu valor mais 12%, ao invés do zero eu coloco 1, né? Que é o meu 100%, então o meu total, mais 12. Então 1,12. Então é esse cálculo que a gente fez aqui para trazer esse valor mais 12%. E aí, fazendo aqui na calculadora de novo, ó, eu fizer agora aqui, ó, é 1.218, né, mais 10.150, e vai dar isso aqui, ó, 10.151. Bom, vamos ver. Vamos ver também se ele vai dar diferença aqui, né? Então, dá Enter. Vou trazer para cá o meu total bruto. É 11.360. Então aqui, na verdade eu que errei, né? Não dá para voltar. 218, se eu não me engano. Sei que eu fiz aqui. Mas aqui é o valor com os 12%, tá? Então tá, então esse é o... Aí tem que alterar aqui, né, o título. Vou colocar aqui ventas brutas. É, é legal colocar, nesse caso aqui, como é muito específico, né? Acho que seria muito bom a gente colocar uma colinha aqui, né? Porque vai alterar também o visual ali. Mas aqui seria bom, por exemplo, colocar o total mais 12%. Vamos ver se vai caber, se vai dar certo esse negócio aqui. Ficaria um informativo bem interessante, né? No espaçamento, deixa eu virar. Aí dá pra talvez deixar ele ali.
Informativo, só vou deixar itálico. Uma clareada. Clareou muito. Não, acho que tá bom aqui. Ó, mais entendível, né? Quem olhar aqui já vai saber o que é esse total. Então tá, vamos ver. E aí aqui a gente vai trazer aquele gráfico de vendas, né? Para cá e eu vou aproveitar aqui uma parte dele. E por que uma parte, né? Vou tirar esse título. Toda a legenda. Não quero tirar a legenda, quero só tirar o título dela. Aí. Aqui, bom, eu posso até deixar, né? Mas se eu deixar aqui a meta, aí eu teria que tirar aqui ou colocar aqui, né, a segmentação para ele alterar. Mas eu não gostaria. Esse aqui não é a intenção, não. Então, eu vou tirar esse campo aqui. Esse aqui. Ou até melhor, dependendo aqui. Uma vista é menor, né? Então, eu vou dar uma diminuída nesse. Para alterar todos, se for o mesmo gráfico, né? O mesmo chart, a gente consegue fazer tudo de uma vez, tá? Então, facilita, né? Esse aqui só tá demorando porque eu tô fazendo e explicando, mas daria para fazer muito mais rápido isso aqui. Esse aqui é uma coisa que facilita bastante. E aí aqui também, ó, eu posso mudar aqui a altura, a largura. Então, a altura tá 114, vou deixar 100. Ó, tá bem claro ali. E a largura, vamos colocar 160. 150. 150 ficou ruim porque o outro ali, primeiro, não deu certo. Então, vou deixar 160 mesmo. E aí um truque legal aqui, ó. Quando eu quero alinhar certinho, eu sempre alinho o meu primeiro, né? Já tá alinhado aqui, ó. E o meu último, até onde eu quero que ele vá. Vamos supor que eu quero deixar ele aqui, ó. Aumentar um pouquinho o meu gráfico aqui, né? Ó, pra ficar legal mesmo, teria que ficar aqui. Mas aqui, aí eu acho que vai ser muita coisa, não vai dar certo. Mas aqui, ó, tem um esqueminha. Diminuir esse título dele também. Para 10. Aqui, ó, você tem uma opção em formato. Tá vendo que quando a gente seleciona, ele vai aparecendo outras coisas aqui, que tá em verde? Aqui em formato, tem aqui a opção de alinhar, né? E aí, ó, se você não tiver certeza que está alinhado, você pode alinhar aqui a parte inferior ou a parte superior. Nesse caso já estava. E aí aqui eu tenho a opção, ó, distribuir horizontalmente. Ó, o espaço é curto para isso, né? Então não dá. Então realmente vai ter que diminuir um pouquinho aqui esse card. Colocar ele um pouquinho mais para cá. E aí eu vou alinhar de novo. Distribuir horizontalmente. Ó, acho que ainda ficou muito perto. Aqui mais ou menos.
Pronto, agora ficou certinho aqui o espaço entre eles. E o meu gráfico de linhas não vai dar para ficar certinho, né? Mas tentar fazer uma outra configuração aqui para melhorar um pouquinho esse eixo, talvez. Vamos ver o eixo X. Ele está com 9, vou colocar 8. Mesmo assim ainda não vai caber aqui no gráfico sem a barra de rolagem aqui. O ideal é que ele ficasse assim. Enfim, bom, eu vou trazer as coisas mais para cá, um pouquinho mais, né? Aquela primeira tela estava bem vazia, então não teve necessidade, né? E aí agora talvez ele caiba aqui, mas eu ajustando aqui, né? Aqui não tem tanta necessidade de mexer porque já está no mesmo lugar para todas as páginas e ele não tem a limitação aqui, né? Então tá tranquilo. Então vou salvar aqui. E aí na próxima aula a gente vai aqui para os cartões, os botões, né?